Candidato, vamos começar? Em 89, o lema da sua campanha era "Juntos chegaremos lá". Fé no Brasil. É possível ter fé no Brasil, dada a situação que a gente vive hoje, com quase 28 milhões de brasileiros sem trabalho? Aí estão incluídos os desempregados e os que vivem de subemprego. Saímos da maior recessão da história, mas ainda estamos patinando no crescimento. Olhando para frente, as perspectivas são bastante ruins, né? Temos déficit público já faz 5 anos. Como tirar o Brasil do atoleiro? Eu queria cumprimentar o Correio Brasiliense e o Sindifisco por essa importante iniciativa de um debate sobre os problemas brasileiros. Até porque não tem havido muito debate. E isso é fundamental. De fato, quando você coloca que nós estamos aí numa situação difícil, é verdade. Mas a fé você nunca pode perder, principalmente num país com o potencial que nós temos. Eu, há algum tempo, dei uma entrevista para o Correio Brasiliense. E eu dizia que a nação avança, o Estado atrapalha. E a crise que nós temos é uma crise de Estado, não é uma crise de nação. E o Estado passa a crise para a nação, passa a conta da crise para a nação. E você veja essa última manifestação, a vida dos caminhoneiros, né? Quando se repassou integralmente o preço do ajuste do petróleo em cima de uma multidão de micro e pequenos empreendedores que são os caminhoneiros, foi dado o basta, porque não se aguenta mais, não se aceita mais esta repassagem de custos. Então, nós estamos passando um custo insuportável para a nação e o Estado não consegue se controlar. Por isso que chegou o momento de uma decisão política, da nação controlar o Estado. E esta é a mensagem que nós trazemos, porque nós somos porta-vozes desta multidão de batalhadores, que é esse universo dos micro e pequenos empresários que carregam o Brasil nas costas. E por que ser candidato? Por que o senhor quer ser presidente do país? O senhor acha que dessa vez dá para ir? Olha, eu me sinto muito honrado de ter participado daquela eleição. Até porque foi uma oportunidade de conhecer o Brasil profundamente. E hoje, eu fico muito feliz de poder trazer as mesmas ideias que eu estava trazendo antes. É incrível a atualidade do diagnóstico e o apontamento da solução. Mas, nestes últimos 30 anos, desde que eu participei, a nação mudou muito. Quem não mudou foi o Estado. Ele continua com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos. Então, nós estamos hoje aqui exatamente para retomar um sonho antigo, retomar aquele projeto de fé no Brasil. E acho, sim, que é muito atual o Juntos Chegaremos Lá. Uma das coisas que se fala muito, especialmente depois da crise dos combustíveis, é uma proposta de privatização que entrou até a Petrobras. A Eletrobras já tem um projeto no Congresso, fala-se ainda em Banco do Brasil e Caixa Econômica. Qual é a sua proposta? O senhor defende a privatização ou o senhor acha que dá para permanecer com essas empresas estatais e fazer aí um remodelo de gestão? Nós temos que acabar com o monopólio. Pode ser estatal, mas desde que vá concorrer em regime de mercado. Isto é fundamental. Aliás, eu lembro Roberto Campos, que ele dizia: monopólio, quem é competente não precisa, quem não é, não merece. Portanto, a competência é de quem compete. Então, eu posso ter estatal, sim, mas essa estatal ela tem que estar, primeiro, em regime de mercado. Não pode ter monopólio, nem tampouco oligopólio.
Até porque hoje no Brasil nós temos uma política de prestigiar oligopólios. Veja o sistema bancário. É um oligopólio, não tem concorrência. A taxa de juros não abaixa e se passa o custo para a sociedade. Tem 2 grandes bancos públicos aí. Então, eles já foram cooptados pelo modelo do sistema privado? eles estão absolutamente... Aliás, o sistema privado foi cooptado pelo público. Então, nós temos hoje 2 bancos privados nacionais e um internacional que é usufrutuário do oligopólio patrocinado pelo Banco Central. Eu quero lembrar que nos Estados Unidos são 6.000 bancos. 6.000 bancos. Porque lá eles fazem questão de que tenha a regionalização do crédito. Para o dinheiro que sai de lá, o que gerado lá, fica lá. Então, aqui, nós temos praticamente 5 bancos que controlam 84% do sistema financeiro. O Banco Central prefere fiscalizar 5 do que fiscalizar 6.000. O senhor, então, defende uma descentralização aí desse sistema bancário? E, claro... Estimulando os bancos pequenos a crescerem aí e tomarem espaço. Eu tenho uma proposta que já foi vetada 2 vezes e que agora volta. Se Deus quiser, foi anunciado que foi aprovado de novo no Congresso, pelo menos na comissão, que é a empresa simplificada de crédito. O que é? É o cidadão poder emprestar o seu dinheiro, ele não pode captar, o seu, no município. Exatamente para fazer aquele microcrédito que não se consegue fazer. Aí alguém fala, mas o senhor está querendo prestigiar o agiota? Não, eu estou querendo concorrer com o agiota. É concorrer com o agiota. Porque o agiota é o juro do cartão de crédito, o agiota é o juro do cheque especial, 360% de taxa bancária, e o Banco Central fala, recomendo ao sistema que abaixe as taxas. Não se recomenda, você tem que meter uma bruta concorrência em cima para poder baixar a taxa. Portanto, a empresa simples de crédito é para concorrer com a agiotagem oficial. Queria voltar aqui à questão da greve dos caminhoneiros, porque eu acho que falei de manhã isso e volto a falar, acho que vai ficar na memória coletiva do cidadão brasileiro, que foi um momento ali dramático para a população. E o governo fala que começou com uma greve, depois acabou tendo um lockout. Eu queria a avaliação do senhor, até porque eu acho que esse tema vai voltar na campanha ao longo de muito tempo e várias vezes. Se o senhor estivesse na presidência, o que o senhor teria feito para que essa greve ela não tivesse um desenlace tão grande ali? Primeiro, se a Petrobras tem um monopólio, eu não entregaria a ela o poder de decidir o que seria uma decisão de governo. Em segundo, eu quero lembrar que, em 2001, foi feita uma emenda constitucional para criar uma CID, uma contribuição de domínio econômico, sobre combustíveis, para criar um fundo de equalização do preço, porque o petróleo ele oscila de acordo com a oscilação do petróleo no mercado internacional e mais a oscilação do dólar. Por conta desta oscilação, este fundo ele faria a equalização para que não tivesse esse tranco que foi dado em cima dos caminhoneiros. O senhor acha que é razoável o argumento do governo em relação ao lockout? Não entendi. O senhor acha que o argumento do governo vale de que, de fato, foi, em determinado momento, um movimento dos empresários? Ele precisava dar uma desculpa para a besteira que foi feita. Por favor, Zé Carlos. Senhor Fife, se o senhor abrisse uma empresa hoje, o que o senhor faria? Teria condições de, no meio dessa burocracia toda, o senhor se estabelecer? Olha, esse aspecto da burocracia, que é violento, ele, nos últimos tempos, e eu tenho o orgulho de ter participado, nós tivemos avanços importantes. Nós estamos na cidade de Brasília. Está aqui o secretário de Desenvolvimento de Brasília, que foi nosso superintendente do SEBRAE. E Brasília hoje é um modelo de abertura de empresa em todo o Brasil, porque nós implantamos aqui a rede Simples.
fazendo a integração do licenciamento com a autorização da Receita Federal e, inclusive, dando um passo muito importante, que foi a desconexão entre a legalidade do imóvel para a legalidade da empresa. Aqui em Brasília, você sabe que, no entorno, 80% dos empreendimentos têm ilegalidade fundiária e não tinham os alvarás. E hoje nós já temos 180 mil empresas regularizadas. Portanto, o combate à burocracia tem que ser diuturno. Conseguimos implantar em Brasília porque é uma cidade e é um estado. Mas a carga tributária ainda do pequeno empreendedor, ela é muito forte, né? A carga tributária do pequeno empreendedor, ela é aliviada pelo Simples. Porém, a carga burocrática das obrigações acessórias são insuportáveis. E mais, a legislação do ICMS. Essa é o aperfeiçoamento do nosso manicômio tributário. E mais, a substituição tributária, que foi o que foi inventado para acabar com o Simples. Tanto é que eu fiz um acordo ainda agora como presidente do SEBRAE com a OAB, no dia de ontem, para entrarmos com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a substituição tributária em cima da pequena empresa. O senhor falou também de Brasília. Em Brasília, se a gente passar pela W3, tem uma série de empresas, de lojas fechadas. A que se deve a isso? O senhor falou que o Simples não tem a ver com a burocracia, com excesso de imposto? Você fechar a loja é decorrência também de uma crise que nós tivemos. Sim, mas como um governante, o senhor não teria meios para tentar aliviar isso? Quais seriam? Olha, os meios que nós temos, primeiro, é você libertar a sociedade e prender o Estado. Porque hoje quem está solto é o Estado e a sociedade está presa. Então, quem gera emprego e renda é a sociedade, né? Principalmente o universo dos pequenos. É lógico que nós teríamos que dar um grande alívio para eles, burocrático, um alívio fiscal, para que eles cumpram com a principal missão, que é gerar emprego e renda. Fala-se muito de política social, né? Não existe política social que tenha efeito se ela não for geradora de emprego e renda. E quem é gerador de emprego e renda? É a micro e a pequena empresa. Porque a grande empresa hoje, que tem acesso ao investimento, que tem acesso às tecnologias, hoje ela desemprega. Só para se ter uma ideia, nós temos hoje, 2017, foram gerados, nos últimos 10 anos, pelas micro e pequenas empresas, 11 milhões de vagas novas. E as médias e grandes empresas geraram 1,5 milhão de desemprego. Pega a indústria automobilística, ela hoje funciona com a metade do número de funcionários que ela funcionava antes. Por quê? Ela está todinha robotizada, ela está investindo. Então, você tem um desemprego estrutural. E quem está segurando as pontas é esse universo dos batalhadores, esses micro e pequenos empresários, formais e informais. Porque nós temos 12 milhões formais e temos 15 milhões informais. E o MEI já foi um grande avanço em termos dessa formalização. Candidato, agora quem vai fazer a pergunta para o senhor é o Fábio, do Sindifisco. Candidato, vamos continuar no tema. A legislação fiscal brasileira, ela é ampla, ela é confusa e nada disso, evidentemente, que é à toa. Reflete os inúmeros interesses, provavelmente haverá muito protesto. Como é que o senhor vai enfrentar essa questão que passa necessariamente pelo Congresso? Bom, em primeiro lugar, você tem que aproveitar a transfusão de votos que a eleição traz. E segundo, um presidente da República, quando assume, desde o primeiro dia, ele tem que saber quais são os pontos fulcrais que ele vai ter que lancetar e não ter medo de assumir em campanha aquilo que ele vai fazer. Exatamente para quando ele chega no comando do poder,
ele tem um prazo de mais ou menos uns 6 meses para emplacar todas as medidas. Se ele enrolar e esperar, a sua mão será manietada. Em segundo lugar, eu tenho uma proposta que já assumi faz tempo. Eu sou a favor, porque a mãe das reformas é a reforma do sistema político brasileiro. E a mãe dessas reformas se chama a reforma do sistema político eleitoral, que só pode acontecer numa constituinte exclusiva. Portanto, eu sou a favor da convocação de um plebiscito imediatamente para ouvir o povo se a reforma política será feita com o Congresso colocada já no início do governo, para começar a trabalhar na reforma política enquanto o país continua funcionando. Ou seja, você tem um Congresso que vai estar funcionando, lidando com todos os problemas, com todas as pressões, mas a descompressão vai ser dada lateralmente para termos uma reforma política com a introdução do voto distrital, para diminuir o custo de campanha, que são custos absurdos, e para ser aplicado logo na eleição de 2022. Se você não mudar a estrutura política, de representação política no país, nós não vamos resolver os problemas que você apontou. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Até que ponto o seu partido, o PSD, está disposto a bancar a sua candidatura? O Meirelles estava no seu partido e, para ser pré-candidato, ele teve que migrar para o MDB, uma vez que o chefe, o cacique do PSD, Gilberto Kassab, está de mãos dadas com Alckmin. Quem garante que o senhor vai ser candidato? Olha, essa é uma pergunta boa. Quem disse que o Meirelles queria ser candidato pelo PSD? Ele queria, a vida toda ele quis ser candidato. Desde que eu conheço o Meirelles, ele sempre quis ser candidato. Pelo PMDB, isso faz tempo. Por todos candidatos. Então, nesse caso... Qualquer partido que o abrigasse. Né? Nesse caso, eu acho ele muito competente, muito capaz, mas o sonho dele era sair candidato pelo PMDB e vai ter uma enorme dificuldade. Enorme. No caso do nosso PSD, você sabe que o Kassab é um amigo fraternal. Eu conheço ele desde pequeno, né? Até porque ele me acompanhou na campanha presidencial. E o Kassab é muito pragmático. Ele está totalmente dedicado aos acordos locais, para poder fazer as coligações locais, que são elas que darão a chance de eleger o maior número de deputados possíveis. Porque, de acordo com a legislação eleitoral, o caixa de campanha vai ser dado pelo número de candidatos eleitos. Então, a dedicação é toda em cima dos arranjos produtivos locais. Então, o senhor não é prioridade. Espera um pouquinho. No caso de São Paulo, optou-se pelo PSDB e, no caso de Minas, PSDB. Mas, quando você vai olhar para a Bahia, é com o PT. Quando você vai olhar no Ceará, a aliança é com o PT, porque é a realidade local. Portanto, o que vai acontecer nessa eleição é o mesmo fenômeno de 1989. Ou seja, as eleições locais estarão totalmente descoladas da eleição nacional. A eleição nacional, ninguém lá na base vai querer carregar mala, não. Eles não querem peso para não atrapalhar. Portanto, você vai ter chance, efetivamente, de ter candidaturas que possam efetivamente ocupar esse espaço que está vazio. Essa ideia desastrosa de fazer uma união pelo centro, eu já dei até o nome da união que eles querem fazer, Unidos da Lava Jato. Porque, na verdade, é a forma melhor de perder uma eleição é fazer essa junção dos partidos que estão... Vai ter que ter disputa, sim. E quanto maior o número de candidatos, maior serão as opções. Estou vendo aqui o meu amigo Flávio Rocha, que está... Só que ele está mais tranquilo, porque lá ele já está indicado. Eu ainda tenho que disputar a minha convenção. Mas eu estou absolutamente convicto que eu convenço. Agora, reforçando aqui a pergunta do Vicente, o Kassab concorda com a sua candidatura? Olha, quem tem que concordar é a convenção. Claro. O Kassab tem muito poder dentro do partido, o senhor sabe disso. Mas nós temos que fazer uma convenção. Mas ele concorda ou não concorda? Ele não discorda.
Mas enquanto a convenção não vem, vamos tratar aqui de outros temas, né? Vamos. Um dos temas fundamentais aí para a população, além da segurança, que é um tema, né, que vai pegar muito nessa campanha, passa muito também na questão da educação, porque nós estamos com as universidades sucateadas, as escolas, os estados e os municípios não estão dando conta de manter esse grande percentual que eles mantêm hoje, né, para financiar a educação, 40% no caso dos estados, 41% no caso dos municípios, está muito pesado. O que é possível fazer? O senhor aposta aí numa federalização da educação básica, como propõe o senador Cristóvão Buarque? O senhor prefere a privatização das universidades públicas, que muita gente já fala, inclusive já há quem diga que esse sucateamento seria aí proposital para se chegar lá na frente a uma privatização? Como é que o senhor vê? Como é que o senhor pretende financiar a educação nesse cenário de escassez de recursos, de investimentos que o país vive hoje? Primeiro, nós temos que fazer uma profunda mexida, e aqui, nosso representante do Sindifisco, a principal reforma, além da reforma política, consequência, se chama reforma fiscal ou reforma do sistema federativo. Quem faz o quê nessa república? Porque todo mundo quer fazer de tudo, depois federalizar, centraliza recursos. Então, nós temos pacto federativo, então, antes de mais nada. Aplicando na reforma fiscal o princípio da subsidiariedade dos poderes. O que é esse palavrão? É o seguinte: tudo que o município puder fazer melhor, que o Estado e a União não façam. Então, define o papel do município. Tudo que o Estado puder fazer melhor, que nem o município e nem a União o façam. Tudo que a União puder fazer melhor, que nem Estado, que nem município o faça. E tudo que o cidadão e a sociedade organizada puderem fazer melhor, que nem a União, que nem o Estado e nem o município o faça, e, pelo amor de Deus, não atrapalhe quem faça. E aí vem a distribuição ou a atribuição do papel do Estado como um todo, através dos seus três entes. Vale para todas as áreas: saúde, educação, para as principais áreas, que é a definição do papel do Estado. Onde o Estado tem que estar. Aliás, vamos acabar com essa história de Estado mínimo. Tá? Você pergunta para o povo, ele não quer Estado mínimo, não. Ele quer um Estado forte. Mas ele quer forte em quê? Ele quer forte na igualdade de oportunidade, que é educação e saúde. Ele quer o Estado forte na garantia dos direitos do cidadão, que é o Estado da justiça e o Estado da segurança. E o Estado provedor da infraestrutura básica na promoção do desenvolvimento. Esse é o papel fundamental do Estado, onde os recursos públicos arrecadados têm que estar a serviço deste atendimento através desses entes distribuídos para não desperdiçar recursos. O senhor manteria, então, o Ministério da Segurança Pública? Um pouquinho. Eu vou te colocar e ousar colocar uma ideia radical aqui. Em primeiro lugar, polícia vai para o judiciário, polícia civil e a polícia federal também. Para quê? Para que a gente tenha um juiz em cada delegacia. Ou seja, você acaba com aquela história do inquérito. Ele inquérito vai estar dentro do âmbito do judiciário. Segundo ponto, polícia militar, que é a polícia de repressão, ela é do executivo. E aí ela estará distribuída entre Estado e município, criando aí o Sistema Único de Segurança Repressiva. E aí a polícia vai estar no seu lugar certo, que é dentro do judiciário, que é a política investigativa. E acaba com aquela história, porque o inquérito já começa no judiciário. Não tem esse negócio de fazer inquérito fora, para depois... E aí fica a briga se é Ministério Público ou se é a polícia que faz inquérito. Aí você já tem, porque você diminui um grau, você vai dar celeridade para a política. Aquelas multas de trânsito, que o cara está bêbado, foi pego bêbado, tá? Vai lá para a delegacia, já tem o juiz, já julga, já dá pena, se tiver que encanar, encana. Está ali na hora. As pessoas precisam perceber que a justiça está
presente perto do cidadão. Hoje a justiça está muito longe do cidadão e ele não acredita nela. Vamos lá, Léo? Então, Você vai fazer, Zé? Aproveitar esse tema, que nessa crise institucional que a gente está vivendo, de descrédito de políticos, de autoridades, facções criminosas estão avançando em gabinetes, tanto no legislativo, executivo, judiciário. O que o senhor eleito faria para conter essa sensação de insegurança e o crescimento dessas facções, desses grupos criminosos que têm até filiais em outros estados? É muito simples. O crime se organizou, o Estado não. O Estado se desorganizou. Né? Então você tem um crime organizado que cresce e dá risada da cara da organização do Estado. É só olhar o conjunto de armamentos que tem um criminoso, as quadrilhas do crime organizado, com quem vai lá para enfrentá-los. Então, veja aí os assaltos a banco, a Caixa Forte, são quadrilhas extremamente bem organizadas. E nós aqui batendo cabeça entre Polícia Estadual, a Polícia Federal, o Ministério. Então, é muito desperdício de energia e de dinheiro. Por favor, Fábio, vamos fazer mais uma pergunta aí? A greve dos caminhoneiros, candidato, fez com que todos lembrassem que uma reforma tributária é necessária e, pior, que a tributação no Brasil é regressiva, portanto injusta, já que alivia quem tem maior capacidade contributiva e pune quem tem menor. O senhor enfrentaria esse problema de diminuir o peso dos impostos sobre o consumo e aumentar sobre a renda? Vou recordar um pouquinho a minha história. Coloquei na Constituição um artigo que, se não me engano, é o parágrafo 9º do artigo 150, que fala que o cidadão tem o direito de saber do imposto contido nos bens e serviços consumidos. Isso foi em 88. E aí não aconteceu nada na regulamentação disso, porque nunca quiseram. Tive uma forte oposição da Receita Federal. Isto é impossível ser colocado, não se pode ser colocado. Precisei lançar uma campanha chamada De Olho no Imposto, em 2005. Você lembra disso, né, Flávio? Em 2005. E fomos para colher 1,5 milhão de assinaturas para conseguirmos regulamentar isso. E isso foi regulamentado à custa de muito sacrifício. O Senado aprovou, a Câmara aprovou, e na hora de regulamentar, tivemos uma forte oposição dos economistas. Isso é impossível, porque o sistema não dá. Eu falei, eu quero o valor estimativo. Ganhamos a parada. Só que foi quase que proibido se divulgar isso para o cidadão. Ou seja, o cidadão hoje, na nota fiscal, toda nota fiscal tem no rodapé a estimativa do imposto que ele está pagando. Então, caminhoneiros, né? Por que o posto de gasolina não põe um banner anunciando o preço da gasolina, colocando preço do combustível tanto, preço dos impostos tanto? O senhor sabe melhor do que ninguém que beira quase a 50% sobre o preço do combustível. Exatamente para que o povo tome consciência de que ele é um taxpayer, que ele é um pagador de impostos. Na época, nós, inclusive, fazíamos o slogan, pago, logo exijo, que é exatamente a contrapartida daquilo que ele está pagando. Porque fica parecendo, o senhor é contra o imposto. Não, eu não sou contra o imposto, não. O imposto é necessário. Eu sou contra o que fazem com o dinheiro do imposto. Ele tem que retornar dentro daqueles princípios que nós colocamos. Então, hoje, nós temos que lançar essa campanha. Olhe a sua nota fiscal. Veja o quanto você está pagando. Para ele sentir que é regressivo, sim. O imposto sobre consumo é um dos impostos mais injustos que tem. E hoje é muito cômodo se passar e repassar os custos tributários em cima dos produtos, né? Exatamente porque o povo não sabe ou não sabia que pagava imposto. O brasileiro tem complexo de súdito. O que é complexo de súdito? O rei é bom. Por que o rei é bom? Ele me dá educação de graça, ele me dá saúde de graça, e eu não posso reclamar, né? Porque é de graça. Ele não sabe que ele paga, e paga muito mais que os outros.
Portanto, é importante, se eu puder ter a graça de ser candidato, eu vou fazer uma candidatura em cima desta consciência do pagador de tributos, para que a gente possa ter uma mudança, taxar a renda corretamente, e, acima de tudo, aplicar a curva de Laffer, finalmente, no nosso sistema tributário. Porque quanto maior for a alíquota, menor é a arrecadação e maior é a sonegação. Isso é mais velho que andar para frente. Por que a gente não experimenta isso no Brasil? É por comodidade de passar, porque o súdito vai engolir tudo e ainda faz um discurso que o explorador é aquele que está no balcão. Como agora o explorador estão prendendo o dono do posto de gasolina. É mais fácil, joga a culpa ali na ponta. Era como o fiscal do Sarney, pô, né? Não é assim, não. O senhor falou do grupo de candidatos da Lava Jato. Caso eleito, como é que o senhor vai negociar com o Congresso, que é um Congresso da Lava Jato, mas também é da Pichuleco, é da Andaime, e de todas essas operações da Polícia Federal? Eu acho que as operações não param. Não tem como parar e não tem recuo. Agora, mas o Congresso está buscando a proteção, pelo menos os políticos, candidatos vão buscar a proteção. Você não tem como recuar. Esse ponto é um ponto que não se recua. A sociedade não aceita e vai até o fim. Agora, não adianta só punir. Não adianta. Você tem que mudar o sistema que gerou isso. Quando eu falo do voto distrital, é para baratear custo de campanha. Para o cara fazer a campanha num distrito de 200 mil eleitores, que dá para fazer a pé ou por internet, né? E hoje nós estamos aí com uma sangria dos cofres públicos para financiar a campanha de sistemas que o cara gasta uma fortuna para poder se eleger, né? Então, e quando ele gasta fortuna para poder se eleger, ele fica tentado a buscar formas subalternas ou hoje até muito perigosas, que é o crime organizado entrar pesado no financiamento de campanha. Por isso, o aspecto da reforma política, ele é fundamental para atacar as causas da Lava Jato. E a justiça está aí para atacar os efeitos da Lava Jato. Candidato, agora, Cândida, do vice-presidente do Científico, vai fazer uma pergunta para o senhor. Candidato, agradeço a sua participação no nosso evento, em conjunto com o Correio Brasiliense. E como o senhor já respondeu parte da minha pergunta ao Fábio, eu pergunto ao senhor o seguinte: de que forma, aí tratando da regressividade da tributação brasileira, tá? De que forma o senhor, quando eleito, vai tratar no Congresso essa questão da regressividade, já que o Congresso ele é permeado por corporações, cada uma com seus próprios interesses? De que forma o senhor pode tratar essa regressividade da tributação brasileira no Congresso Nacional? Olha, antes de mais nada, eu não tenho tido problemas no trato com o Congresso Nacional. Não tenho. Todas as propostas que nós aprovamos foram aprovadas por unanimidade, em se tratando de micro e pequena empresa. Nenhuma proposta nasceu do Executivo. Eu tive muito mais dificuldade no Executivo, na Receita Federal, na Receita Estadual e nas receitas municipais, do que no Congresso, em termos de tratar de simplificação de sistemas. Portanto, dialogar com o Congresso não é problema. O segundo ponto é nós colocarmos o seguinte aspecto da questão. Eu sou parceiro, pelo SEBRAE, da Receita Federal, porque a Receita Federal está sem dinheiro. Vocês sabem disso. Estão aí com campanhas de ajuste, de aumento, não tem dinheiro, foi cortado o orçamento. E eles me procuraram para nós desenvolvermos sistemas, eles desenvolverem sistemas e o SEBRAE financiar.
nós estamos colocando 200 milhões de reais em sistemas de diminuição de encargos, né, de obrigações acessórias, que é o termo. O E-Social, somos nós que estamos investindo. A nota fiscal eletrônica dos municípios, que está sendo desenvolvido pela Receita Federal, somos nós que estamos investindo. A unificação das notas fiscais dos estados, nós estamos investindo. Mas tem uma brutal resistência do CONFAS em termos de fazer a unificação da política do ICMS, porque se nós fizéssemos a unificação com a padronização das notas fiscais, o cidadão hoje ele emitiria já por nota fiscal eletrônica, o sistema já faz o cálculo de origem, de destino, e se tiver compensação, arrecada numa central e imediatamente distribui. Que modelo é esse? É o modelo do Simples. O modelo do Simples é uma arrecadação única com imediata distribuição. Portanto, a lógica da simplificação está presente, mas nós temos muita resistência, principalmente da burocracia fiscal dos estados, porque eles têm medo de perder o controle, né? Têm medo de perder domínio, que é o poder. A senhora sabe do conflito que existe. Então, nós estamos aqui, isso eu conheço bem, e como presidente da República, eu vou trabalhar em benefício desta integração e desta simplificação de sistemas. Candidato, chegou a hora das suas considerações finais. Já? Já, mas eu queria que nas suas considerações finais, que a gente vai dar, em vez de 2, 4 minutos, o senhor falasse sobre a sua proposta para a reforma da Previdência. Hoje a gente vê muita desigualdade, a gente vê os trabalhadores de menor renda se aposentando por idade, com quase um salário mínimo, e a elite dos trabalhadores se aposentando com salários superiores a R$20 mil por mês. Como é que o senhor vê isso? E as suas considerações finais, por favor. O Brasil aboliu a monarquia, mas a corte ficou. Então, você tem, hoje, um tratamento diferenciado, insustentável e insuportável em termos de justiça social. Tem que mexer? Tem. Agora, você também não vai poder simplesmente cortar aquilo que hoje existe, né? Porque você tem que dar um tempo das pessoas reprogramarem sua vida, porque ela estava praticamente programada a partir da sua aposentadoria naquela condição. Portanto, nenhuma reforma previdenciária ela pode acontecer se você não der tempo necessário. Nós já perdemos oportunidades. Fernando Henrique perdeu uma grande oportunidade em 1994, quando nós fizemos o Plano Real, se naquele instante ele falasse, daqui para frente, quem for novo e entrar no sistema, a regra é outra. Quem for antigo, permanece. Nós já teríamos passados aí 24 anos, o necessário para a gente ter reciclado, mas perdemos essa oportunidade. Hoje aqui, quando se fala de mexer, você vai ter que dar um prazo. Se é um prazo de 10, de 15 anos, o importante é que as pessoas saibam que nós estamos equacionando esse problema. Segundo, a garantia das carreiras de Estado, porque hoje nas carreiras de Estado, então, como carreira de Estado, a arrecadação é carreira de Estado, mas o motorista não é carreira de Estado. O auxiliar não é carreira de Estado, isso é CLT que tem que funcionar. Carreira de Estado é aquela carreira do servidor público, tem que ter uma diferenciação e tem que ter os fundos de pensão com a poupança programada para que cada um possa programar a sua aposentadoria. Portanto, é injustificável manter o atual sistema, mas nós temos que dar um prazo para que isso aconteça. Primeiro, que é um grande prazer participar desse debate. Eu acho que nós vamos precisar mais debates. Eu acho que a campanha política está muito pobre, né? E eu acho que quanto mais pessoas puderem participar, maior é a opção do eleitor. Como eu falei, eu sou contra o monopólio e o oligopólio. Isso vale para a política. Vamos ter, então,
uma diversidade de candidaturas para que o eleitor, ao invés de ser conduzido como gado ou manipulado, possa ter a sua opção de escolha. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome do Correio Brasiliense e do Sindifisco, eu agradeço muito aqui a sua presença e ressalto mais uma vez que o Correio, as portas estão abertas aí para o senhor. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, não, desculpa, tem um livro aqui com as propostas do Sindifisco que a Cândida gostaria de entregar ao senhor, desculpa aí.